Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz e hoje, aula de economia, um acréscimo de algumas coisas que as pessoas estão pedindo para tirar dúvida, e eu resolvi criar essa videoaula extra para explicar quais os exercícios que vocês vão me entregar. Daqueles exercícios que eu pedi anteriormente, eu tirei alguns, dado a dificuldade que algumas pessoas estavam tendo para resolver. Então, eu vou falar agora quais os exercícios que vocês precisam entregar e vou explicar cada um o que vocês têm que fazer. Então, esqueça os anteriores, esqueça alguns que eu falei anteriormente, que agora não vai ser preciso. Foque apenas nesses que eu vou falar nessa videoaula, ok? Aqui é o primeiro capítulo, conceitos centrais da economia. Eu tinha pedido esse, tinha pedido 2, esquece. Desse vocês vão fazer o 3, o 5, o 6 e o 8. Somente esses. Ah, professor, mas você falou que era para fazer um. Esquece. A partir de agora, vocês vão fazer o 3, o 5, o 6 e o 8. Vou explicar como vocês vão fazer. 3. Defina cada um dos seguintes termos e dê exemplo. Curva de possibilidade de produção. Você já sabe o que é. Então, é só definir o que é isso. No próprio capítulo tem. Escassez, também definiu o que é isso. É aquilo que não tem para todo mundo. Eficiência produtiva, a gente explicou lá em cima no gráfico o que é uma eficiência produtiva. Insumos e produtos. Os insumos é a matéria-prima que você precisa para produzir o produto que é o foco final. Mas no capítulo tem escrito quais são os conceitos dessas coisas. Tranquilo? Então, a pergunta 3 é isso aí que vocês têm que fazer. Pergunta 5. Suponha que a Ecolândia, um lugar qualquer, produz corte de cabelo e camisa. A Ecolândia tem disponível 1.000 horas de trabalho. Então, lá nesse local tem 1.000 horas de trabalho. E ela tem que ser distribuída ou em corte de cabelo ou em camisa. Um corte de cabelo existe meia hora de mão de obra. Então, olha só, nessa cidade tem 1.000 horas. Se lá tem, cada corte de cabelo leva meia hora, 1.000 horas dá para fazer quantos cortes de cabelo? Entendeu a lógica? Lá na cidade tem 1.000 horas. A gente pode trabalhar 1.000 horas na cidade. Se todo mundo só trabalhasse cortando cabelo, quantos cortes de cabelo poderia a cidade fazer? Para fazer uma camisa, exige 5 horas. Se todo mundo se dedicasse apenas a fazer camisa, quantas camisas a cidade poderia produzir? E aí, então, você vai construir um gráfico de possibilidade de produção. Então, ó, você vai colocar aqui camisa e aqui corte de cabelo. Um exemplo. Você vai calcular quantos cortes de cabelo pode ser produzido com 1.000 horas, coloca aqui o valor. Você vai calcular quantas camisas podem ser produzidas com 1.000 horas, você coloca aqui. E aí você tem, então, uma curva de possibilidade de produção. Essa cidade, ela pode trabalhar dentro dessa curva. Ou ela produz tudo de camisa, ou ela produz tudo de corte de cabelo. Ou ela produz qualquer quantidade que esteja dentro dessa curva. Lembrando que para ela produzir corte de cabelo, ela tem que diminuir a produção de camisa. Se ela diminuir a produção de camisa até o final, até zero, ela não produzir nada, quantos cortes de cabelo ela pode produzir? Pronto, a dica está aí. Construa a fronteira de possibilidade de produção. Então, você vai colocar a camisa aqui, colocar o valor aqui, corte de cabelo, vai colocar o valor aqui. O máximo de corte de cabelo, lembrando que é meia hora para cada corte, ela tem 1.000 horas. E aí ela tem que distribuir essas 1.000 horas. Essa distribuição vai dentro dessa curva de possibilidade de produção. Tranquilo? Então, a 5 está aí. A 6. Suponha que as descobertas científicas duplicaram a produtividade de recursos da sociedade para produzir manteiga, sem alterar a produtividade de fabricação de arma. Desenhe novamente a fronteira de possibilidade de produção. Então, lá na figura 1.2, tem aqui, ó, lá na figura 1.2, tem aqui, eu não lembro se aqui é arma ou se aqui é manteiga. Mas vamos supor que aqui seja arma e aqui seja manteiga. Ele está dizendo o seguinte, que foi, e aí tem uma curva de possibilidade de produção. Ó, essa curva é assim.
Ele está falando que foi investido em tecnologia e aí duplicou a produtividade de manteiga, mas não alterou a produtividade de arma. Então, se aqui é arma, a quantidade de arma não alterou. O que alterou foi a produtividade de manteiga. Então, essa era a quantidade de manteiga. Com essa alteração, a quantidade de manteiga passou... Deixa eu apagar isso aqui. A quantidade de manteiga aumentou, ela veio para cá. Qual seria, então? Aí ele pede, desenha nova, ilustre o novo trade-off, gente, significa compensação. O que é uma compensação? Todas as vezes que eu aumento uma coisa, eu tenho que diminuir outra. Uma compensação. É um trade-off. Então, olha só, a arma está aqui, continua a mesma quantidade. A manteiga era aqui. Mas a manteiga aumentou. Se a manteiga aumentou, ela passou para cá. Qual vai ser a nova curva, então? A curva de manteiga continua essa, mas a curva de manteiga aumentou para essa, mas a arma continua essa. Então, a curva nova vai ser desse jeito aqui. Tranquilo? 8. Suponha que um estudante tem 10 horas para estudar, para fazer a próxima prova de economia e de história. Então, aí tem um trade-off. Ou eu estudo mais para economia ou eu estudo mais para história. Se eu estudar 10 horas de economia, eu não vou estudar nada para história. Se eu estudar 10 horas de história, eu não vou estudar nada para economia. Eu tenho que dividir isso daí. E aí, se eu fizer aqui a curva de possibilidade de produção, se eu colocar aqui história e eu colocar aqui economia, eu tenho aqui 10 horas. 10 horas para estudar história, 10 horas para estudar economia. Se eu estudar 10 horas de economia, de história eu não posso estudar nada. Se eu estudar 10 horas de história, de economia eu não posso estudar nada. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui, vamos botar aqui 3 horas de história, eu posso estudar, então, 7 de economia. Entendeu? A curva de possibilidade de produção, eu só tenho 10 horas para estudar. Se eu estudar 3 de história, eu posso estudar 7 de economia. E se eu estudar 5 de história? Se eu estudar 5 de história, eu só posso estudar 5 de economia, porque a capacidade de produção que eu tenho de horas de estudo é 10 horas. E aí ele está dizendo o seguinte, se ele estudar de modo ineficiente, ouvindo música, som alto, papear com os amigos, onde ele vai estourar o seu produto em notas em relação à curva de produtividade de produção. O que vai acontecer com essa curva das notas se o aluno aumentar o insumo estudando de 10 para 15 horas? Opa! Ele quer dizer o seguinte, ele tem 10 horas aqui para trabalhar, para produzir. Se ele começar a papear, se ele começar a ficar dando ideia na internet, se ele começar a ficar, deixa eu apagar isso aqui, se ele começar a ficar entrando em rede social, o que vai acontecer? Ele, em vez de aproveitar essas 10 horas para estudar, ele vai ter um ponto aqui dentro da curva. O que é esse ponto dentro da curva? Significa que ele está estudando aqui 4 horas de história e 3 horas de economia. Um exemplo. 4 horas de história, 3 horas de economia, dá 7 horas. Então, as outras 3 horas, ele está o quê? Está papeando com os amigos. Então, aquilo que ele está pedindo ali, se ele estudar de modo eficiente, ouvindo música, onde se situará o seu produto? Vai situar dentro desse espaço aqui, qualquer um desses espaços aqui. E ele está perguntando, e se o aluno aumentar o insumo estudando de 10 para 15 horas? Opa, aí a gente tem aqui o deslocamento da curva de produção. Em vez de ser 10 aqui, vai ser 15. Em vez de ser 10 aqui, vai ser 15. Aí essa curva de produção vai ficar como? Vai ficar assim. Pronto, isso daqui explica se ele aumentar de 10 para 15 e se ele estudar menos do que 10 horas, colocando horas para ficar na internet ou papeando com os amigos. Pronto, isso daqui explica essa questão 8 aqui. Tranquilo? Então, esse é do capítulo 1. Vamos para o capítulo 2 agora, que é a economia mista moderna. Voltando para repetir. Alguns exercícios eu pedi antes que eu não estou pedindo agora. Esquece. Ah, professor, eu fiz. Legal. Você fez, mas muitas pessoas não conseguiram. Então, eu prefiro um dia a gente debater isso em sala de aula. Vocês só vão fazer esses que eu estou passando agora. No capítulo de economia mista moderna, você vai fazer o 2 e o 8. Mas, professor, eu só pedi os outros. Vamos esquecer os outros. Depois a gente debate um dia pessoalmente. Porque eles são um pouquinho mais
mais complexo. Então, a gente precisa trocar uma ideia, debater. Eu acho que vai ser mais rico a gente aprender conversando, debatendo, de que vocês tentarem fazer. O que vocês vão fazer aqui? O 2. Quando o bem é limitado, deve-se encontrar um meio para racionar aquilo que é escasso. Eu já falei para vocês que economia, a gente só estuda o que é escasso. Então, aquilo que é escasso, a gente tem que ter um meio, uma forma da gente racionar isso daí. Porque senão algumas pessoas vão levar a mais e outras a menos. Alguns exemplos de racionamento são leilão. Eu vou lá e faço leilão de alguma coisa. Todo mundo quer aquele bem. Eu vou fazer um leilão. Quem é que vai levar o bem? Quem tem dinheiro para pagar. É uma forma de racionar. Senha de atendimento. Eu preciso no posto de saúde para pegar uma ficha para um médico. O médico atende aqui no nosso posto de saúde 20 pessoas por dia, os nossos médicos atendem. Então, você tem que chegar lá cedo e pegar uma senha. É uma forma de racionar. Sistema em que o primeiro chega é o primeiro a ser servido. Fila. Então, qualquer lugar que você chegou primeiro, você vai ser servido primeiro. Tá? Quais são os pontos fortes e fracos de cada uma? Aí vamos pensar um pouquinho. Quando o bem é limitado, a gente tem que criar alguma forma de racionar. Qual é o ponto forte disso? É que a gente consegue atender a mais pessoas. Tá? Eu conheço pessoas que trabalham em posto de saúde que eles favorecem parentes e amigos. Eu sei disso porque já vieram me oferecer se eu queria uma vacina, se eu queria uma ficha, sem eu precisar de enfrentar a fila. E eu falei que não. Que eu, como um bom cidadão, eu vou encaixar e pegar uma ficha. Eu não vou fazer isso daí. Então, o sistema, ele tem de bom, de um ponto forte, é que ele dá condição para outras pessoas terem acesso a isso daí. E quais são os pontos fracos para isso daí? Os pontos fracos, no caso do leilão, é quem tem dinheiro. O caso da fila é quem chega primeiro. O ponto fraco é que aqueles que forem mais espertos, que forem mais inteligentes, que forem mais capazes, vão obter. E aqueles que têm menos estudo, que têm menos capacidade, que não moram perto do posto de saúde, porque mora longe, não tem como chegar de madrugada, essas pessoas não vão ser beneficiadas. Explique cuidadosamente em que sentido o mecanismo de mercado faz o racionamento de bem e serviço. Nós falamos nesse capítulo que o governo interfere no mercado em várias formas. Para quê? Para principalmente levar para mais pessoas aquilo que é escasso. Tá? Então, como é que você pode explicar aí esse mecanismo de mercado que faz o racionamento de bem e serviço escasso? É uma forma que o governo tem de interferir na economia para que pessoas com maior poder de aquisição, maior poder de força mesmo, maior poder político, não tenham somente elas acesso a essas coisas. Então, nós temos aí agora a questão do coronavírus. Se o governo não fizesse hospital de campanha, se o governo não abrisse mais leito em hospital público, só os hospitais particulares é que as pessoas teriam mais acesso. Claro que essa pandemia está tão grave que nem os hospitais particulares vai ter acesso para todo mundo. O governo precisa interferir no mercado. O outro é o álcool gel. O álcool gel, o que está acontecendo? As pessoas, agora até diminuiu, mas no início, o primeiro impacto, um monte de gente comprava caixas e mais caixas de álcool gel, com medo de perder, de não ter. Agora as pessoas estão comprando caixas e mais caixas de máscara. O governo precisa interferir. Precisa entender que o ser humano é bastante egoísta. O governo tem que interferir para que essas coisas sejam distribuídas para a maior quantidade de pessoas. Vai dar para todo mundo, professor? Não, por isso que é escasso. Por isso que é um objeto de estudo da economia. Pronto, essa é a 2. Então, praticamente, eu já estou respondendo, mas você vai escrever com as suas palavras, do seu entendimento. Isso é que é mais importante para mim. Professor, o que eu entendi foi desse jeito. Beleza, você entendeu desse jeito. É em cima disso daí que a gente vai trabalhar. Pergunta 8. A pergunta 8 apresenta despesa lá dos Estados Unidos. Explique como cada uma se relaciona com o papel econômico do governo. Boa pergunta essa aqui para a gente entender mais a nossa questão. Olha só. Nesse capítulo a gente fala então de economia mista, que não tem não somente economia de mercado e nem economia que o governo interfere totalmente. É mista. A pergunta é a seguinte: tem categorias que o governo vai interferir. Saúde pública. Por que você acha que o papel do governo é importante na saúde pública?
Porque se o governo não interferisse na saúde pública, somente aqueles que teriam acesso a dinheiro teriam condições de pagar um plano de saúde e ter acesso à saúde. O nosso sistema de saúde aqui no Brasil é um sistema único, né? Mas que tem muito mais vantagem do que qualquer outro aí em vários países. Os Estados Unidos, por exemplo, o sistema de saúde lá não é de graça. Se você for no hospital, você tem que pagar. Não importa se você é pobre ou se você é rico. Aqui não. Aqui você pode usar o SUS e ficar lá no SUS. Então, o governo tem que interferir na sociedade, na economia, para oferecer para aqueles que não têm condições saúde pública. Pronto, eu já estou respondendo. Mas entenda isso que eu estou falando e coloque o seu entendimento. Defesa nacional. A defesa nacional é exclusiva do governo. Você não pode criar a sua milícia para proteger o seu bairro, para proteger o seu... Apesar de existir, né? Mas isso é contra a lei, tá? O Exército, a polícia, as polícias, eles fazem parte da defesa nacional e o governo tem que intervir no Estado, na população, colocando defesa. Então, ela tem polícia, ela tem exército, ela tem marinha, ela tem aeronáutica, é defesa nacional. Ele tem que intervir. Previdência social. Na China, as pessoas não têm previdência social. Eles trabalham até morrer. Por isso que tem essa ideia de utilizar a mão de obra chinesa, porque eles trabalham até não aguentar mais. Eles não têm previdência social. Aqui no Brasil nós temos. Você paga, eu pago, as pessoas pagam o seu INSS e aquele INSS vai compor um fundo para depois você usufruir da sua aposentadoria. Então o governo tem que interferir. O governo vai dizer o seguinte, vou colocar na economia uma previdência social, para que as pessoas, quando chegarem numa idade de aposentadoria, ela tem condições de se aposentar. Tranquilo? E subsídio à renda? É o que o governo está fazendo agora, desses R$600. Então, as pessoas que não têm renda suficiente, ela vai lá e dá um subsídio. O Bolsa Família é um subsídio. Subsídio é uma ajuda que o governo... É uma parte que o governo cede dele para alguém. Então, quando o governo dá subsídio para empresas, ele está querendo dizer o seguinte, o imposto que você vai pagar, uma parte desse imposto eu estou te devolvendo. Então, subsídio, uma forma de entendimento, é uma parte do governo que ela dá para alguém. Subsídio à renda, ela está dizendo o seguinte, que as pessoas vão ter uma parte da sua renda, ela vai dar subsídio. Então, esses R$600 que ela está pagando agora, é uma parte que ela está dando dela para outras pessoas. Uma outra parte de subsídio, quem paga imposto de renda e tem plano de saúde, ele pode depois, lá no seu plano de saúde, o governo cria isso daí. Ele pode dizer o seguinte, para cada pessoa na sua família, até R$2.000, você pode abater do seu imposto de renda, tal. É um subsídio que ela está te dando. Você vai pagar menos imposto por isso daí. Recursos naturais e ambiente. Opa, isso é importante. Se o governo não interferir em recursos naturais, sem levar em consideração política, que não é o nosso caso, esse governo de agora está abrindo tanto a mão em destruição, ele está facilitando legislação, ele está facilitando fiscalização, é uma forma do governo interferir. Tanto é que essa semana foi demitido uma pessoa de grande importância do IBAMA, por causa de uma operação que o IBAMA fez lá na Amazônia. O governo, então, interfere, ou afrouxando essas questões ambientais, ou sendo bem rígidas com isso. Infelizmente, esse nosso governo atual não é tão rígido assim. Então, ele interfere, em alguma forma, ele também interfere nessas questões de recurso ambiental. E negócio no exterior. Uma empresa brasileira, para ela fazer qualquer negociação no exterior, ela precisa cumprir a legislação do governo. Então, eu não posso simplesmente fazer do meu jeito, da forma que eu quero. Então, vou dar um exemplo. Quando eu importo alguma coisa, eu tenho que pagar imposto de importação. Eu dei o exemplo para vocês do café. O café produzido no Vietnã, se ele for colocado no navio, e esse navio vier para o Brasil, ele chega aqui a um preço mais barato do que o que nós produzimos aqui. Por quê? Porque a gente paga muito imposto. O governo vai interferir nessa negociação. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um imposto de importação. Então, vou dar um exemplo. Se uma saca de café aqui produzido, ele chega a um custo de R$200, se produzir no Vietnã e trazer aqui, ele chega a um custo de 100. Um exemplo. Não são esses valores.
Se ele entrar aqui e vender a um preço de 100, vai quebrar com os produtores daqui. O que o governo faz, então? Ele vai lá e sobretaxa. Ele coloca uma taxa de importação de 200%. Então, de 100 vai para 300. Opa, 300 vai ficar mais caro que o nosso, que é produzido aqui a 200. E aí ele vai interferir nessas negociações com o exterior. Por isso que nesse capítulo de economia mista, a gente percebe que muitas coisas é dada pela lei da oferta e demanda, a mão invisível de Adam Smith, e muitas coisas o governo vai interferir no mercado para que ele possa levar para a maior quantidade de pessoas aquilo que é escasso. Tranquilo? Então, nesse capítulo, vocês vão fazer a pergunta número 2 e a pergunta número 8. Eu já estou explicando aqui como é que é. Fechou? Vamos passar para o próximo. O próximo é o capítulo de elemento básico da oferta e da demanda. O que vocês vão fazer desse capítulo aqui? A pergunta número 1. Defina cuidadosamente o que significa função ou curva de demanda. O que significa curva de demanda? Está escrito lá em cima. É só você ler lá, entender e escrever. Então, aqui ele está fazendo uma pergunta. Exemplifique com 2 casos de sua própria experiência da lei de demanda. Negativa, inclinada. Assim, a gente pode falar agora. Curva de demanda inclinada significa que quando aumenta a quantidade de pessoas interessadas a comprar, o que vai acontecer com o preço? O preço vai aumentar. Por isso que ela é inclinada, ela é negativa. Quando aumenta uma coisa, diminui a outra. Eu vou dar 2 exemplos. Os meus 2 exemplos que eu sempre dou nos vídeos, que são bastante ilustrativos. Tomate. Quando aumenta a oferta de tomate, o preço vai cair. Quando diminui a oferta de tomate... Opa, desculpa, está falando de demanda. Vamos lá, de demanda. Então, eu vou falar do álcool gel. Professor, eu posso fazer do álcool gel? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você entenda esse conceito. O álcool gel. Muita gente querendo comprar álcool gel. O que aconteceu? O preço subiu e faltou na prateleira. Por que o preço subiu? Lembra que eu falei com vocês na aula dessa semana? O preço subiu, ele saiu fora do seu ponto de equilíbrio. Quando saiu fora do seu ponto de equilíbrio, ocorre isso daí. Então, o álcool gel é um exemplo. E essas máscaras agora cirúrgicas, essas máscaras aí, se você for comprar, você não vai conseguir. Então, isso representa a curva de demanda. Aumentou a demanda, aumenta o preço. Letra B. Defina o conceito de oferta. Também está escrito lá em cima. O que é uma função de oferta? Demonstre um aumento da oferta, que um aumento da oferta significa o deslocamento para a direita ou para baixo da curva de oferta. Então, vamos pegar o exemplo do tomate. Os produtores de tomate lá em Venda Nova, em Alto Caxixe, lá em Mata Fria, em Afonso Cláudio, eles estão produzindo tomate. Mas a temperatura, a quantidade de sol, quantas horas por dia de sol, isso daí foi tão maravilhoso que os tomates tiveram um aumento de produtividade muito grande. Então, os produtores trouxeram suas caixas de tomate, uma quantidade muito grande para ser vendido na Ceasa. Aumentou a oferta de tomate. Eu vou lá comprar o tomate. Quanto é que está o tomate aí? Ah, tá R$20 a caixa. E você? Tá 20. Você? Tá 21. E você? Tá 18. Opa, vou comprar do cara de 18. Tem muita gente vendendo. Mas o cara que está vendendo a 20, pô, o cara está vendendo a 18. Pô, eu não posso voltar para casa com essa caixa de tomate. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que abaixar para 18. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar para 17,50. E aí abaixa, então, essa... O que aconteceu? Aí a pergunta... O que aconteceu com essa redução de preço? Porque teve uma quantidade muito grande a mais de oferta de tomate. Fez com que a curva deslocasse para um lado. E se fosse ao contrário, tivesse uma geada, tivesse um frio muito de temperatura bem baixa para o lado de lá, ia queimar o tomate, a folha de tomate. Com essa queima da folha de tomate, ia diminuir a oferta. Os poucos produtores que, por acaso, conseguissem produzir tomate e levar para vender, eles iam vender por um preço muito alto. Pronto, tá aí a letra B. Vocês vão responder também a 3. Explique a razão em que mercados competitivos o preço de equilíbrio se estabelece na interseção da curva de oferta e demanda. Então, a gente falou que o mercado está aqui. Preço muito competitivo é caracterizado por pessoas que participam, que ela sozinha não tem condições de alterar esse mercado. Explique o que ocorre se o preço de mercado começa a ser muito alto ou ser muito baixo. Opa, é aquele gráfico que eu falei. Se ela for muito alta ou for muito baixo,
Ou vai sobrar produto na prateleira, ou vai faltar produto na prateleira. Mas quando é que falta, quando é que vai sobrar? É isso que vocês têm que responder. Tranquilo? A 4 também. Por que é falso? Todas essas questões aqui são falsas. Explica por que é falsa. Uma geada na produção de café faz baixar o preço. Não, é o contrário. Se teve geada, queimou o pé de café, vai diminuir a produção e com isso vai produzir menos café. Menor produção, aumenta preço. Letra B. A proteção dos fabricantes têxtil norte-americanos, o governo protege o produtor americano têxtil em relação às roupas da China. Fará baixar os preços de roupa dos Estados Unidos. Opa, isso é falso. Como é que funciona lá? Uma camisa produzida na China e exportada para os Estados Unidos, ela chega lá num preço menor do que aquele produzido no próprio Estados Unidos. O que o governo faz? Aquela mesma história que eu falei do café. O governo americano vai lá e dá uma sobretaxa nos produtos têxtil da China. Então, se alguém quiser levar alguma coisa da China para os Estados Unidos, que seja produto têxtil, o produto vai chegar lá e vai ter um imposto tão alto que ele vai ficar caro. Tranquilo? Aqui está dizendo que a proteção dos fabricantes têxtil faz baixar o preço de roupa nos Estados Unidos. Falso. O que faria essa queda de preço seria se os Estados Unidos deixassem a China exportar os seus produtos para lá. Aí ia baixar o preço. Mas como os Estados Unidos criam uma barreira para os chineses não levar produtos, os preços dos produtos americanos ficam altos. Para vocês terem uma ideia, produtos têxteis produzidos aqui no Brasil, levado para os Estados Unidos, é mais barato que aqueles produzidos lá. Porque, vou dizer por quê. As fábricas têxteis lá dos Estados Unidos são fábricas arcaicas, do início da era da Revolução Industrial. Pessoas que já trabalharam nessas fábricas, já aposentaram, já morreram, e o sistema têxtil, eles pagam ainda, até hoje, eles pagam salários aos seus descendentes. Então, o governo, ele produz na indústria têxtil um custo muito alto, porque ela sobretaxa para que possa arrecadar dinheiro para pagar essas famílias. E aí ela não consegue diminuir o preço para ser competitivo. Então, o preço lá é muito alto. Então, a proteção faz com que o preço lá fique alto e não baixo. Letra C. O rápido aumento das mensalidades da universidade fará baixar a demanda. Opa! Vamos imaginar que o aumento da mensalidade vá para, só para exagerar, o dobro do que vocês estão pagando. Muitos alunos não vão conseguir pagar. Então, na realidade, esse aumento da mensalidade vai fazer o quê? Que as pessoas vão querer... as pessoas não vão ter condições de pagar. Não tendo condições de pagar, elas vão desistir da faculdade. Letra D. A guerra contra as drogas fará baixar o preço da maconha produzida internamente. O governo tem uma guerra contra as drogas. Essa guerra contra as drogas ajuda, olha que interessante, ajuda o mercado de droga. Então, se o cara é fabricante e é traficante, o outro é concorrente dele, se o governo pega a droga do outro concorrente, o cara agora ele vai ter domínio do mercado. E assim por diante. Então, se o governo liberasse, eu vou falar uma coisa que é um absurdo agora, tá? Se o governo liberasse a droga, o que ia acontecer? Muitas pessoas iriam produzir droga para vender. Naquilo que elas iam produzir droga para vender, ia aumentar a oferta. Aumentando a oferta, o que ia acontecer com o preço? Ia diminuir. Eu não quero que aconteça isso, mas é para explicar esse exemplo. Bom, então a 1 a 3, a 6. Para cada uma das afirmações a seguir, explique se a quantidade demandada varia em decorrência de um deslocamento da demanda ou a variação de preço. E desenho gráfico. Letra A. Como resultado de aumento de despesa militar, o preço da bota de tropa aumenta. Olha só. O governo, vamos imaginar que um país vai entrar em guerra, ou tem uma expectativa de entrar em guerra. Ela precisa comprar despesa militar, ela precisa comprar vestimenta militar. Opa, ela precisa comprar bota. Ela precisando de comprar bota, o que vai acontecer? As pessoas que já estão produzindo botas vão vender bota. E aí você vai desenhar um gráfico assim, ó. Opa, peraí, você vai desenhar um gráfico assim.
É ruim desenhar com mouse. Tá aqui. Ele está pedindo desenho um gráfico para ilustrar essa resposta. Tá aqui. O que vai acontecer? Se o governo precisar de aumentar a demanda por bota militar, outras pessoas que não produziam bota vão ter que fazer o quê? Vai aumentar, então, a produção de bota. Então, a curva de possibilidade de produção ela vai deslocar. Entenderam a ideia? Eu nunca produzi bota, mas o governo vai comprar bota. Opa, é o que está acontecendo agora com álcool e gel. Empresas que nunca produziram álcool e gel, farmácias de manipulação que nunca produziu álcool e gel, com essa demanda de álcool e gel, elas passaram a produzir. Então, o que aconteceu? Ocorreu um deslocamento da curva de possibilidade de produção de álcool e gel. No caso aqui, vai ser, então, despesa militar. Tranquilo? Letra B. O preço do peixe cai, porque o Papa falou que na Semana Santa você pode comer carne. Olha que legal, hein? Vamos deixar de lado as questões religiosas. O negócio aqui é economia. As pessoas têm, o católico tem lá todo aquele procedimento, e aí ele não come peixe na Semana Santa. E aí as pessoas vão em busca de comprar peixe, fazer torta, bacalhau, aquelas coisas todas. Isso nada mais é, gente, de que um aproveitamento da fé das pessoas para alimentar o comércio. Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. E aí as pessoas não compram carne. E aí o Papa diz o seguinte, a partir de agora a gente pode comer carne. O Papa, através de alguma encíclica, ele diz lá que pode comer carne. Então se eu posso comer carne, então eu vou fazer um churrasquinho, que é feriado, sexta-feira santa. Opa, o que vai acontecer então? O preço do peixe, se o cara quiser vender, vai ter que fazer o quê? Ele vai diminuir. Então vamos fazer aqui a curva. Nossa, minha curva sai toda torta. Ó, vou fazer aqui, tá aqui. Essa é a capacidade de produção do peixe. Se o Papa liberar dizendo que pode comer carne, o que vai acontecer? Isso é o máximo lá de capacidade de produção do peixe. Os produtores de peixe vão deixar de vender uma parte do peixe. Então, o que vai acontecer? Eles vão conseguir vender dentro da curva. Eles vão conseguir vender menos do que a capacidade de produção. Por quê? Porque algumas pessoas vão fazer o seu churrasquinho, mas não vai comer peixe. Por isso que o peixe é caro na Semana Santa. Tá? Letra C. O aumento do imposto sobre a gasolina reduz o consumo. Opa! A gasolina está lá. Vamos arredondar aqui. R$4 o litro. Aí o governo sobretaxou. Foi para R$6 o litro. Rapaz, R$6 está muito caro. Não dá para mim, não. Eu vou deixar meu carro em casa e vou de ônibus. O que vai acontecer com a demanda por gasolina? Ela vai diminuir. Mas aí, vamos fazer a curva aqui de novo. A curva é igual a do peixe. Aqui é a capacidade de produção do posto de gasolina, por exemplo. Eu posso vender essa quantidade aqui de gasolina no mês. Mas como a gasolina aumentou, porque o governo aumentou o imposto, eu não estou vendendo isso. Eu só estou vendendo isso. Eu estou vendendo menos que a capacidade de produção. Então, esse é o gráfico para isso daí. Letra D. No século XIV, após a devastação na Europa pela peste negra, os salários aumentaram. É muito parecido com o que está acontecendo hoje, que vai acontecer. Olha só. É triste que eu vou falar, mas é a verdade. A peste negra ou a gripe, muitas coisas dessas pestes do passado tá surgindo agora no coronavírus. Muitas pessoas morreram na peste negra. Muitas pessoas morreram em pestes no passado. Quando foi tudo resolvido, quando ocorreram essas pestes, a economia teve queda brusca, como está acontecendo hoje no mundo. A estimativa no Brasil é uma queda de menos 5%. Quando a economia começou a crescer, eles precisavam de mão de obra. E cadê essa mão de obra? Morreu. Tá? É muito parecido com o que está acontecendo agora. O governo, muitas pessoas estão querendo que as pessoas saiam à rua para trabalhar. Não quero politicar isso aí, tá, gente? Estou falando de economia exclusivamente. Ceteris paribus, lembra? Esquece tudo, vamos falar só desse ponto. As pessoas saindo na rua, a proliferação do vírus vai ser tão maior que muitas pessoas vão morrer. E aí, com muitas pessoas morrendo, depois a gente vai precisar de mão de obra e não vai ter. Eu vou dar um exemplo, então, do que está acontecendo. Muitos profissionais de saúde estão pegando a doença e estão morrendo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, uns 300 profissionais de saúde já morreram lá, médicos e tudo mais. O que está acontecendo? Está diminuindo a quantidade de profissionais para trabalhar nessa área.
Aqui no governo, o governo liberou até alunos de último período de enfermagem e medicina se formarem para começar a trabalhar, porque está demandando essas pessoas. Então, aquilo que uma peste faz de matar pessoas, é necessário, então, aumento de mão de obra. O que vai acontecer com a curva, então? A curva, ela vai deslocar. Essa é a capacidade de profissionais na área de saúde hoje. Com a demanda para cuidar dos doentes, o que vai acontecer? Ele vai precisar de aumentar essa capacidade de produção. Aí lembra que eu falei, para aumentar a capacidade de produção tem que investir? Então ele vai ter que contratar mais pessoas, vai ter que pagar salário para a pessoa, vai ter que ter mais dinheiro em caixa. A curva desloca para fora. Pronto. Essa é a letra, essa é a questão 6. E agora a questão 9. Essa é fácil. Tudo que está na questão 9 é o que foi explicado no início desse capítulo. Tá? A partir da tabela, desenhe a curva de oferta e de demanda, determine o preço de equilíbrio. Ó, aqui é a quantidade demandada de pizza e aqui é a quantidade ofertada de pizza. E aqui é o preço. Só em olhar a tabela, eu já sei qual é a quantidade de equilíbrio. Ó, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Só em olhar a tabela, eu já sei. Ó, se eu vender a pizza a R$10, ninguém vai querer comprar porque é muito caro. Mas tem 40 pessoas querendo vender. Um preço acima do ponto de equilíbrio, vai sobrar produto na prateleira. Opa, já estou respondendo ao anterior ali já. Se a gente diminuir o preço para R$8, a R$8 tem 10 pessoas querendo comprar. Mas só tem 30 querendo ofertar, então vai sobrar produto na prateleira. Se eu vender a R$6, tem 20 pessoas querendo comprar. E tem 20 pessoas querendo vender. Opa, se tem 20 querendo comprar, 20 querendo vender, cheguei no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é R$6. Então, vocês vão fazer aquele gráfico, parecido com a tabela que está lá. Aqui, ó, justamente aqui é os R$6. Tá? E se eu diminuir mais ainda meu preço a R$4? Opa, R$4, 30 pessoas querem comprar. Mas a R$4 só tem 10 pessoas querendo vender. O que vai acontecer? Vai faltar produto na prateleira. Preço abaixo do preço de equilíbrio, falta produto na prateleira. Preço acima do ponto de equilíbrio, sobra produto na prateleira. E se abaixar o preço para R$2? Pô, R$2, bicho, maravilha, vamos lá. Só que vamos lá onde? Não tem gente querendo comprar. Então vocês vão fazer batalha naval. Ponto 0,40, ponto 10,30. Então assim, ó, aqui, 10. Ó, ponto 0,40. Primeiro ponto é aqui. Depois 20. Depois 0,30. Depois 20. 20. Pronto. Você vai achar alguma coisa parecida com isso aqui. O que aconteceria se a demanda de pizza triplicasse? Opa! Triplicasse para cada preço. E o que aconteceria se o preço fosse inicialmente estabelecido a R$4? Se a demanda triplicar, vai ter muita gente querendo comprar. O que vai acontecer com o preço? Vai aumentar. Mas vamos imaginar, agora a segunda pergunta. O que acontece se o preço ficasse em R$4? Muita demanda, o preço R$4 abaixo do ponto de equilíbrio, o que ia acontecer? Ia faltar pizza para todo mundo. Ia faltar pizza na prateleira. Pronto. Já respondido aí. Agora vamos ler aqui os gráficos. Agora é aquela do gráfico. A do gráfico você vai fazer a número 1. Você vai fazer a número 2. Você vai fazer a número 3. Você vai fazer a número 4. Só essas 4 aqui. Vamos lá, vou explicar cada uma delas. Número 1. Todas elas é uma só, na realidade, tá? É porque ele vai incrementando. Considere o seguinte problema. Você tem 8 horas dormindo. 8 horas dormindo. Vamos lá, 8 horas dormindo. Resta 16 horas para o seu dia. Você tem que dividir essas 16 horas em lazer e em estudo. Você tem que estudar 16 horas. Se você estudar 16 horas, você não tem nenhum momento de lazer.
Se você ficar 16 horas do seu lazer, você não tem nenhum momento de estudo. Então, você tem uma capacidade máxima de produção aqui. Vamos colocar aqui estudar e aqui lazer. Estudar e lazer. O que eu tenho aqui? Curva de capacidade de produção, 16, 16. Se eu estudar 16 horas, eu tenho 0 tempo para lazer. Se eu brincar 16 horas, eu tenho 0 tempo para estudar. E se eu estudar 8 horas? Opa, se eu estudar 8 horas, eu tenho 8 horas de lazer. Aí ele está falando o seguinte, considere que o tempo de lazer é a variável X. Então, aqui, ó, vou mudar aqui. Eu tinha falado o contrário, ele está falando que, ele está dizendo o seguinte, a variável X, aqui é lazer. E aqui é estudar. Represente uma folha de papel quadriculado, esquece isso. Pode fazer desse jeitinho aqui, esboço. A reta em relação a todo... Isso aqui foi o que eu acabei de fazer aqui. Tá? O que eu acabei de fazer aqui. Tenha cuidado na designação dos eixos e na marcação da origem. A marcação da origem que ele quer dizer aqui, o 0. Tá? Então, isso aqui, 16 aqui, 16 aqui. Já respondi a 1. A 2. Na questão 1, qual é a inclinação da linha que mostra a relação entre a hora de lazer e a de estudo? É uma reta? Opa! Opa, muito legal. Deixa eu apagar isso aqui. Lembra que eu falei de inclinação? Para eu saber a inclinação é o seguinte, quando eu variar x, o que vai ter de variação em y? Quando eu vou diminuir uma hora de lazer, quantas horas de estudo eu posso aumentar? Uma. Ó, se eu diminuir 1 hora de lazer, quantas de estudo eu aumento? Uma. A cada 1 hora de lazer que eu estou diminuindo, eu aumento 1 hora de estudo. Isso daí, matematicamente, representa uma reta. Não é uma curva. Você vai marcar o 16 aqui, o 16 aqui, vai pegar uma régua e vai criar uma reta. Por quê? A gente só fala quando é curva, a gente só fala quando faz uma curva, quando não é linear. O que é quando não é linear? Quando ela aumenta daqui para cá, aqui aumenta um tanto. Quando aumenta daqui para cá, aqui aumenta... Melhor, quando diminui daqui para cá, aqui aumenta um tanto. Quando diminui daqui para cá, aqui aumenta um tanto maior. Quando diminui daqui para cá, aqui aumenta um tanto maior ainda. Então, ela não é uma reta, ela vai fazer uma curva aqui. Nesse caso, ela é uma reta. Por quê? Porque quando eu reduzo 1 hora de lazer, eu vou aumentar 1 hora de estudo. Pronto. Ela é uma reta? Sim. Por esse motivo que eu estou falando. A inclinação dela diz que quando eu vou diminuir x, o quanto que eu diminuir x, eu vou aumentar em y. O quanto que eu diminuir do lazer, eu vou aumentar em estudar. 1 para 1 é uma reta. 3. Suponha que você necessite exatamente de 6 horas de lazer por dia. Ó, deixa eu desenhar o gráfico aqui de novo. Para ficar bonitinho. Caramba, eu não consigo fazer ele reto. Desenhar no mouse é muito ruim. Vou fazer, ó, deixa eu tentar aqui. Tá aqui, ó. Aqui. Aqui. Então, aqui é estudo e aqui é lazer. Aqui é 16 e aqui é 16. Ó, faço isso. Aí ele está falando, suponha que você necessite exatamente 6 horas de lazer. Lazer, opa, cadê aqui? Lazer, 6 horas de lazer. Se aqui é 16, 6 horas mais ou menos é aqui. 6 horas de lazer. Suponha que você necessite 6 horas de lazer. No gráfico, marque o ponto que corresponde a 6 horas. Aqui, ó, 6 horas aqui. Se aqui é 16, faz uma regrinha assim, 1, 2, 3, 4, 5, que fica mais bonitinho. Agora, considere o movimento ao longo da curva. Admita que decida que precisa apenas de 4 horas de descanso por dia. Então, vamos lá. Se eu tenho 6 horas aqui de lazer, quantas horas eu vou ter de estudo? Eu vou ter 10. Né? Porque a soma tem que dar 16. Considere um movimento ao longo da curva. Um movimento ao longo da curva, eu quero dizer que é um movimento aqui, ó, dentro disso daqui. Considere o movimento ao longo. Admita que decida que você precisa apenas de 4 horas de descanso por dia. Opa! Se eu precisar de 4 horas de descanso por dia, quantas horas então eu vou ter para... Olha só. No início eu disse que era 8 horas de descanso. Tá aqui, ó, 8 horas de descanso. Eu tinha quantas horas? 16. Agora ele está dizendo que eu só tenho 4 horas de descanso. Opa, se eu tenho 4 horas de descanso,
eu vou ter agora 20 horas para estudar ou para lazer. O que vai acontecer com a minha curva? Ela vai ter um deslocamento. Ó, vamos fazer isso aqui maior. Aqui é 16. Quantas horas agora eu tenho por dia para estudar ou para lazer? Eu vou ter 20 horas, porque eu só preciso estudar, descansar 4. Então, aqui, ó, 20. E aqui, ó, 20. O que acontece com a minha curva? Aumentou a capacidade de produção. Então, antes que eu tinha 16 horas para estudar e para lazer, agora aumentou, a curva deslocou para a direita. Opa, então agora eu vou poder ter mais tempo ao dia para se dedicar ou ao lazer ou ao estudo. Eu tenho 4 horas. Aí só um detalhe, mas professor, mas em vez de eu dormir 8 horas, eu tenho que dormir menos horas por dia. Que legal, aí é a questão da economia. Custo de oportunidade. Todas as vezes que eu aumento alguma coisa, eu tenho que diminuir outra. Todas as vezes que eu ganho alguma coisa, eu tenho que perder outra. Normalmente, nos meus processos de coach, eu não pergunto para a pessoa, você quer passar no concurso público? O que elas vão dizer? Quero. A pergunta não é essa. Você quer ficar o seu sábado, acordar 6 horas da manhã e ficar estudando até 6 horas da tarde, e no domingo você acordar às 7 horas da manhã e ficar estudando às 7 horas da noite? E na sexta-feira, quando você chegar em casa da faculdade, de segunda a sexta, você quer estudar 1 hora a mais antes de dormir? Aí muda a questão. Eu quero passar no concurso público, eu quero. Beleza. A pergunta não é essa. Você quer estudar o sábado o dia todo? Você quer largar a sua praia no domingo? O seu surf no domingo de manhã? É isso que você tem que pegar em consideração na hora de responder. A mesma coisa aqui. Para você aumentar 4 horas de lazer e de estudo de 16 para 20, em vez de dormir 8 horas, agora você vai dormir 4 horas. Perdeu 4 horas de sono. Pronto, já respondi aí. Agora 4. A seguir mostra o deslocamento da curva. Você conclui que precisa dormir menos tempo e passa a ter 18 horas por dia para se dedicar ao estudo e lazer. É a mesma coisa, agora é 18 horas. Em vez de ser 16, agora é 18. Está no mesmo, tá? Pronto. Então você vai fazer a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a questão 4. As outras que eu pedi, esquece. Tem gente que vai me xingar e tem gente que vai me amar. Eu sou muito fofo. Ah, professor, mas eu fiz as outras que o senhor pediu. Beleza. Muitas pessoas me mandaram, a gente trocou ideia, a gente construiu a resposta, evoluiu, aprendeu. Mas outras pessoas não conseguiram. A gente vai debater um dia pessoalmente, a gente vai tirar essas dúvidas. Mas essas que eu pedi agora são as que vocês precisam se desenvolver mais. Um outro pedido que foi feito também, algumas pessoas pediram, professor, só pode alterar o prazo lá? Sim, eu vou alterar o prazo lá então, para que vocês tenham agora um pouco mais de tempo. Então, eu tinha colocado lá de 19, eu vou lá agora mudar o prazo e vou passar para outra data que eu vou dar uma olhada. Mas eu queria dizer uma coisa que está criando algumas dúvidas. Esse trabalho é individual. Você vai fazer a caneta ou a lápis, não importa. Transformar no arquivo de PDF e postar esse arquivo até a data limite lá, que eu vou mudar agora, não é mais de 19. Pronto. Esse trabalho, essa somatória, cada trabalho vale 1 ponto, o outro 1, e tem um que vale 1,5 ponto. Vai dar 4,5. Os outros 5,5 pontos vai ser um trabalho que eu ainda estou desenvolvendo para entregar para vocês, que vocês vão fazer em grupo para entregar no dia até, eu vou corrigir essa data, mas eu acho que é isso, até o dia 10 de maio. Então, a gente já tem um bocado de tempo, mas eu vou fazer isso, eu quero fazer isso até segunda-feira. Eu quero aproveitar esse feriado e trabalhar nisso daí. Ok? Então, eu acho que com isso daí eu tirei várias dúvidas de pessoas que me mandaram hoje e vou postar esse vídeo e qualquer dúvida, por favor, eu não posso mais responder dúvidas pelo Instagram. Eu preciso ter um canal oficial da faculdade. Coloque as suas dúvidas lá no fórum do Moodle, tá? Coloque as suas dúvidas lá que eu vou lá e respondo as suas dúvidas lá. Tranquilo? Então, tamo junto e a gente vai vencer isso daí e a gente vai caminhar junto. Eu entendo a dificuldade de vocês e estou aqui para ajudar. Mas a gente precisa entender que cada um precisa fazer a sua parte. Eu estou muito feliz que muitas pessoas assim, quebraram cabeça, me mandaram, professor, cheio de dúvida. Eu achei muito legal isso daí.
São por essas pessoas que eu vejo que vale a pena a gente ter todo esse esforço. Os professores, a gente está trabalhando muito, nunca trabalhei tanto na minha vida para a faculdade, eu tenho outras atividades, mas eu faço isso com prazer, eu acho isso legal, porque, só para vocês terem ideia, tem pessoas que não são alunos, olha que legal, hein? Mas que me mandou uma mensagem falando, professor, eu não sou aluno da sala, eu já fiz essa matéria de economia, mas eu estou querendo fazer essa matéria e aprender. Eu posso fazer, assistir a live? Pô, maravilha! Ele não está preocupado com nota, ele está preocupado em aprender. Isso, assim, eu achei muito legal. E eu sei que muitos alunos têm essa ideia de aprender, de crescer, e esses alunos vão ter um destaque bem legal e pode contar comigo, tá? Bom, vou fechar aqui, vou postar isso daí e estou doido para dar essa notícia para vocês. Qualquer dúvida, postem lá no fórum. Um beijo, um abraço e estudem e se cuidem.